Bom dia, você que está me ouvindo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Meu desejo é que a bênção do Senhor e a companhia do Deus Emanuel esteja contigo e com a sua família, e que isso seja motivo de grande alegria para hoje e para os dias que virão. A palavra alegria hoje vai estar em evidência na nossa reflexão, porque o texto de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai nos dizer que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim também José foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O céu encontra a terra nessa aparição de anjos. Fenômeno extremamente raro. Em milhares de anos coberto pelas Escrituras, temos apenas poucas ocorrências em situações de grande importância. Esse anúncio foi feito a pastores que agrupavam suas ovelhas e as vigiavam durante a noite. Eram homens atentos, sensíveis, simples, cuidadores e dedicados a guardar do inimigo as suas ovelhas. Eles ficaram aterrorizados. O encontro com manifestações da suprema realidade tem sempre algo de espantoso, aterrorizante e sublime, tal como Abraão e Moisés também tiveram as suas experiências. O anjo fala do nascimento do Salvador, o esperado Messias, e dá os sinais para que os pastores possam encontrá-lo. A boa notícia substituiu o terror pela paz e pela alegria, que encheria o povo todo. Uma magnífica celebração aconteceu com o cântico de milhares de anjos, como nos diz o versículo 14: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. O versículo 13 desse capítulo 2 de Lucas diz que havia uma grande multidão do exército celestial que apareceu louvando a Deus, bendizendo e o adorando
pelo nascimento do bendito Salvador. Tem-se assim a origem do termo evangelho. Receber esta revelação é a maior dádiva possível. A palavra evangelho quer dizer boas notícias. E a boa notícia é que, uma vez que a promessa havia sido feita, ela agora se cumpre. E Jesus, então, agora é real. É uma realidade para os que creem, para os que esperam, para os que amam e para os que devotamente aguardavam o cumprimento da promessa em Israel. Homens simples que trabalham à noite recebem a visitação do anjo do Senhor e ficam diante da glória de Deus. Esses homens eram os pastores daquela época, eram normalmente considerados párias, eram vistos como desonestos e imundos aos olhos da lei. Costumavam ficar nos campos com suas ovelhas entre março e novembro. Temos aqui uma pequena amostra de como seria o ministério de Jesus para alcançar todos aqueles que estavam marginalizados e que precisariam ser alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Esses pastores são convidados a irem até Jesus para encontrarem, e os pastores foram até Belém para se certificar dessa boa notícia e dessa ótima realidade que estava acontecendo a partir do anúncio dos anjos. Eles ficam então diante da glória de Deus. Qualquer pessoa, por menor e mais simples que seja, é vista amorosamente por Deus. Ele conhece nossos caminhos e coração e quer vir ao nosso encontro. Assim, reafirma a nossa dignidade e nos dá então a sua salvação. No versículo 12, temos então uma orientação quando vai dizer: isto lhe servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar rico, em qualquer palácio. Jesus então escolhe como também uma das marcas, um dos sinais do seu reino, de que ele seria simples, de que ele seria humilde, de que ele privilegiaria os humildes, os pobres, os necessitados e todos aqueles que precisavam e que estavam à margem da sociedade seriam alcançados e abençoados não só pela sua presença, mas também pelo seu amor, pelo seu cuidado e pela sua salvação. Deus fornece prova da mensagem tão extraordinária. A criança em condição de simplicidade, do desprendimento da verdade, de algo em comum com esses pastores. Nasceu o menino Jesus, Filho de Deus, o que veio para redimir o seu povo. Glórias a Deus e paz aos homens de boa vontade. Temos assim definitivamente que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quero aqui já concluir a reflexão desse dia, véspera de Natal, em que nós temos que olhar para o Cristo, para a sua mensagem, mas acima de tudo para a alegria que essa notícia trouxe para o mundo e para todos aqueles que o amam e que aguardavam e que agora é real, é uma realidade para nós, para as nossas igrejas e para o futuro da humanidade, a esperança que há nessa boa notícia. Que Deus nos abençoe e que o nosso Natal seja marcado pela presença, pela vida, pela missão, pelo alcance e pela alegria do Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Feliz Natal!